Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Agora estamos abordando o livro de Gênesis no nosso Panorâmica Bíblico. Esse estudo é dedicado e aprofundado das origens do caos à aliança. Vamos começar falando sobre José, soberania no sofrimento. José ele era o sonhador, rejeitado e vendido pelos irmãos. José é levado como escravo ao Egito. Providência, ele dá previsão ao palácio. Deus usou a vida de José nas adversidades para prepará-lo para o governo. Governo, ele tornou-se o vizir do Egito, salvando nações durante a grande fome. E reconciliação, ele ofereceu perdão aos irmãos, revelando o plano de preservação da vida. O propósito divino em Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cronologia e longevidade. A análise da queda da longevidade, houve uma redução drástica da idade, de 969 anos de Matusalém para 110 de José. Isso é a reflexão do impacto progressivo da queda do homem e o aumento do pecado e as mudanças ambientais que ocorreram depois do dilúvio na vitalidade do ser humano. Se você acompanhar o gráfico aqui, Adão viveu 930 anos, já Enos 905, Enoque não chegou a passar pela morte, ele foi transladado por Deus aos 365 anos de idade, e Matusalém viveu 969, sendo biblicamente o homem que viveu mais tempo, segundo a Bíblia. Noé viveu 950 anos, aí após Noé houve o dilúvio, né? E depois do dilúvio começou a queda gradativa do tempo de vida do ser humano, onde Sem viveu apenas 600 anos, Éber viveu apenas 464, Abraão só viveu 175, Jacó 147, José 110 anos, e nos nossos dias atuais o ser humano vive no máximo 180, se passar é com muita dificuldade, cansaço, sofrimento, dor e por aí vai. E mais algumas datas aqui para a gente acompanhar aqui. Em 2166 a.C., temos o nascimento de Abraão, retratado em Gênesis 11:26. E em 2066 a.C., ocorreu o nascimento de Isaac, retratado em Gênesis 21:5. E em 1876 a.C., Jacó mudou-se para o Egito, retratado em Gênesis 47:9. Já em 1805 a.C., ocorreu a morte de José no Egito, relatado em Gênesis capítulo 50, versículo 26. Amém? Vamos lá para o próximo passo. Vamos falar também a sombra de Cristo, relatado em Gênesis. Adão, a sombra de Cristo em Adão é o tipo do segundo Adão. Cristo ele é o segundo Adão, segundo a Bíblia, que restaura o que foi perdido na queda.
Cristo ele é lembrado como Melquisedeque, ou seja, rei e sacerdote, prefiguração do sacerdote eterno de Jesus. E Isaac, ele é o filho amado levado ao sacrifício, poupado pelo cordeiro substituto que é o Senhor Jesus. José, o irmão rejeitado, que se torna o salvador do seu povo e do mundo. Conclusão e alicerce da fé. Gênesis ele revela um Deus criador, soberano, que, apesar da queda humana, inicia incansavelmente o seu plano de redenção para que culminará em Jesus Cristo. Gênesis, o livro dos começos. Bom, Gênesis, o significado de Gênesis no grego, ele é origem. Já no hebraico é Bereshit, que significa no princípio. A autoria de Gênesis, tradicionalmente, ela é atribuída a Moisés, e ela foi escrita por volta de 1440 a.C. O propósito do livro de Gênesis é revelar a soberania de Deus e a eleição do povo de Israel. O foco narrativo de Gênesis estabelece os fundamentos teológicos de toda a Bíblia. A estrutura do livro é história primitiva, retratada do capítulo 1 até o 11, e a história patriarcal do capítulo 12 ao 50. Vamos falar um pouquinho agora da Semana da Criação. A Semana da Criação ela foi criado, segundo a Bíblia, em 6 dias, onde ao 7º ocorreu o descanso do Senhor. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo, os céus. No terceiro dia, as plantas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, foi criado os animais. No sexto dia, o homem. E ao 7º, Deus entrou no seu descanso. Então, aqui mais aprofundado, do dia 1 ao 3, foi a etapa da formação, onde foi criada a luz, houve a expansão do espaço, a terra seca e toda a vegetação. Já dos dias 4 ao 6, ocorreu o preenchimento, onde veio os luminares, que é sol e lua, estrelas, as águas e a terra foram preenchidos com aves, peixes, animais e o homem. No 7º dia, o descanso divino, o Shabat, como modelo de santificação, e res nihilo, Deus cria do nada através da sua palavra. Imago Dei, o ápice da criação. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com dignidade, racionalidade e propósito governamental sobre a terra. Amém? Perfeito até aí, galera? Vamos agora para o próximo slide, que vamos falar agora sobre a queda e a promessa. A origem do mal. A origem do mal veio através da desobediência de Adão e Eva e a entrada do pecado no mundo. Depois disso, houve uma ruptura. Essa ruptura fez com que nós perdêssemos a comunhão direta com Deus e começou-se os conflitos relacionais. Como consequência, entrou a morte física e espiritual na experiência humana.
depois disso, começou a iniciativa divina, onde Deus busca o homem caído, revelando a sua misericórdia. O proto-evangelho de Gênesis 3:15. A primeira promessa do Messias, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, restaurando a humanidade. Continuando, o dilúvio e a aliança. Referente ao dilúvio e a aliança, houve o juízo divino, onde naquele tempo havia a perversidade humana crescendo e aumentando, levando Deus a ter que purificar a terra através das águas. Em cima disso, Deus preparou a preservação, onde Noé, sendo um único dos homens justos na terra naquela época, encontrou graça e foi salvo com toda a sua família através da arca. Houve um novo começo, onde novamente a terra teve o seu repovoamento da terra através dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vemos também a soberania de Deus, que demonstra o controle total sobre a natureza e a história humana. Temos aqui também o sinal da aliança de graça. O arco-íris ele é estabelecido como o sinal da promessa incondicional de Deus de nunca mais destruir toda a carne pelas águas de um dilúvio. Vamos falar agora sobre a Torre de Babel e a dispersação. Na Torre de Babel, retrata-se o orgulho humano, onde o ser humano, na tentativa de construir uma torre que alcançasse os céus para fazer um nome para si mesmo. Deus, vendo isso, ele trouxe confusão de línguas, onde o juízo divino que interrompeu a rebelião e forçou a dispersação pela terra, onde se dividiu todo aquele povo, cada um se juntando com aqueles que falavam a mesma língua que eles, onde toda a população se espalhou pela terra. Aí houve a origem das nações. A tabela das nações, mostrada em Gênesis 10, explica a diversidade cultural e geográfica depois do dilúvio. Temos também a geografia. O evento ocorreu na terra de Sinear, marcando o início das civilizações mesopotâmicas. Transição teológica. A falha da humanidade unida em Babel prepara o cenário para a chamada de um único homem, Abraão, para abençoar todas as nações. Abraão, o pai da fé. A chamada de Abraão: sai da tua terra. O início da jornada de Ur para Canaã, Gênesis 12. Houve o pacto, aliança selada por Deus em Gênesis 15 e o sinal da circuncisão em Gênesis 17. Fé provada. O sacrifício de Isaque no Monte Moriá como prefiguração de Cristo. E aqui no desenho temos aqui a jornada de Abraão, de onde ele saiu, por onde ele andou, até onde ele chegou, representado aqui pela linha vermelha. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas está mostrando aqui no desenho, na figura. A tríplice promessa: uma descendência numerosa, a posse da terra de Canaã e a bênção para todas as famílias da terra através de sua linhagem.
Isaque, o filho da promessa, milagre do nascimento, nascido na velhice de Sara, e Abraão conforme a promessa divina. Isaac também tem um caráter pacífico, um patriarca meditativo, conhecido por reabrir os poços de seu pai. Ele teve o casamento com Rebeca, a providência divina na escolha da esposa para a linhagem, e a transmissão da bênção, a continuidade da aliança abraâmica para a próxima geração. A manutenção da linhagem santa. A vida de Isaac serve como um elo vital que garante que a promessa de Deus a Abraão não morresse, mas florescesse através da fidelidade geracional. E temos Jacó, de suplantador a Israel. O conflito e a fuga. No começo houve a rivalidade com Esaú pela primogenitura e o exílio na casa de Labão. Betel, onde ele teve o sonho da escada e a confirmação da aliança abraâmica diretamente a Jacó. A formação das 12 tribos, o nascimento dos 12 filhos que formariam a estrutura da nação de Israel. Peniel, a luta com o anjo e a transformação de caráter através do quebrantamento. A mudança de nome e identidade. De Jacó, suplantador, torna-se Israel, aquele que luta com Deus, marcando a transição de uma família para a fundação de uma nação escolhida. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje, focado e aprofundado no livro de Gênesis. Espero que você tenha aprendido, tenha tido muita revelação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se puder, deixe aí o seu comentário, tire suas dúvidas, fale aí se você gostou ou não gostou do vídeo. Inscreva-se no canal para me dar uma força. E é isso, gente. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.